Olá, eu sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Estamos fazendo aqui um estudo sobre o livro Libertação de André Luiz, psicografado pelo Franciscano Xavier. Hoje nós vamos falar, esse livro, Libertação, só lembrando aqui, né? Ele é o 6º livro daquela coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, Ouvindo Elucidações. Então, eu fiz uma espécie de resumo, eu vou lendo esse resumo e fazendo alguns comentários em cima disso aí. Recomendo, assim, a leitura, né, o estudo sobre esse livro, que trata muito sobre a questão da desobsessão, como é que funciona essa desobsessão, como é que funciona a obsessão também. Os espíritos nos influenciam. A gente vai ter uma noção aí de que realmente eles nos influenciam muito, mas muito mesmo. Então tá, o começo do capítulo diz assim, né? No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flaccus, fixando em nós um olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Então, estava reunido ali, nessa espécie de educandário, dezenas de companheiros desencarnados, que estavam sendo, de certa forma, assim, solicitados um determinado tipo de trabalho. Nesse tipo de trabalho, comparecia lá dezenas de trabalhadores, entre eles Rúbio, que era como se fosse um instrutor da equipe, de uma das equipes, André Luiz, que é quem escreveu o livro, e Eloy, né? Uma equipe assim de 3 pessoas, pequena. Gúbio com certeza daria conta até de fazer sozinho a situação, resolver sozinho. Mas ele aceitou a equipe, André Luiz e Eloy, né? Tiveram a permissão de poder participar. Isso aí acontece porque os mentores, eles acabam querendo assim criar uma mão de obra qualificada. E como é que isso acontece? Através de treinamento, de estágio, de cursos, onde os espíritos vão se preparando para isso. Então tá. E eles estavam falando assim um pouco sobre as colônias purgatoriais. Existem colônias purgatoriais? Existem cidades voltadas para o lado negativo da força? O que vocês acham? Bom, entre as diversas falas, eu vou destacar algumas. Não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Será que existe inferno? Aquela ideia que se passa, que muitas religiões passam, que é aquele lugar criado assim para fazer sofrer quem comete coisas negativas, pecado? Será que existe isso? Aí no livro o ministro Flaccus, ele diz aí que não existe os círculos infernais de acordo com a teologia comum, mas que tem esferas obscuras, tem. E ele até deixa uma frase assim, muito interessante, né? Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força das palavras. Vamos pensar nisso aí, né? Tem assim, vamos imaginar, é como se fosse assim, diversos tipos de espírito. Tem espírito que, se você fizer uma oração tranquilinha, você já resolve a situação. Tem espírito que, se você aplicar um passe nele ali, ele já vai ser desligado e vai seguir para o tratamento. Tem espírito que pode passar pela desobsessão da corrente magnética. Tem outros que tem que incorporar. Tem outros que tem que ter uma equipe assim, mais especializada para estar tratando. Então tem diversos tipos de equipes, de espíritos. Opa. Mas tem alguns que só a conversa não adianta, né? Tem alguns, e vamos lembrar aqui a questão da doutrinação através da doutrinação verbal, né? O espírito incorpora no médium, não quer dizer que aquela conversa
que o doutrinador vai ter com aquele espírito, conversa de alguns poucos minutos, vai resolver toda a questão, né? A gente tem que ter consciência de que o que está envolvido nisso tudo é a questão da energia. A palavra ajuda, né? Porque também tem energia, mas o procedimento, a energia do doutrinador, a energia da equipe, a energia dos próprios mentores ali, realiza a diferença, né? Faz a diferença, esse tipo de energia. Então, não é só a questão das palavras. Bom, e esse ministro Flaccus, aproveitando, ele começou a descrever várias situações, assim, vários personagens da nossa história, né? Grandes vultos que fizeram a diferença durante a história da humanidade, né? Sobre Péricles, o estadista, Alexandre, o conquistador, né? Augusto, o divino unificador do Império Romano, Constantino, o grande advogado dos cristãos indefesos, Napoleão, o ditador, né, que impõe novos métodos de progresso material, Pasteur, né, um cientista que defende a saúde do corpo humano. Então ele foi citando assim, vários personagens que interferiram, que auxiliaram, que modificaram de alguma forma a história da humanidade. Só que aí eles destacaram em determinados aspectos físicos, esquecendo do aspecto espiritual. Quer dizer, contribuíram, de certa forma. E aí vamos mais um trechinho lá. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície que reclama não só a presença daqueles que ensinam bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Isso é muito interessante, né? Além de você ter a teoria, você tem que ter a prática. No amai-vos e instruí-vos, esse amai-vos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos, né? Não dá para você assim amar de longe. O trabalho dentro da religião, dentro do cristianismo, dentro da Boa Nova, amai-vos significa trabalhar no bem, né? Você tem que praticar aquilo que você fala. É difícil, mas a gente já está aqui há quantas reencarnações treinando, né? Fazendo exercício, estudando, para que a gente consiga um dia atingir esse objetivo aí. A gente está aqui já há muito tempo. Então é necessário, além da teoria, a prática. Amai-vos, instruí-vos, orai, vigiai, tudo chama atenção para a mesma questão aí, né? E ele ainda faz uma comparação também que a gente tem que dar uma analisada, e ele fala assim: não passamos por enquanto, isso é o ministro Flaccus, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Não passamos de bactérias. Então a gente fica imaginando que a gente às vezes por alguma situação, né, sobe na tampinha e acha que é o dono do mundo, o centro do universo. Chico Xavier falava que a gente era um cisco, né, que ele era um cisco. Pois é, aqui o ministro Flaccus já coloca que a gente é como se fosse bactéria, que tem lá a questão do impulso da fome. Então você vai tentar resolver aqueles princípios mais básicos, as suas necessidades mais básicas ainda, né? E que, de certa forma, a gente está encarcerado na lei do retorno. Pensa bem, é como se fosse assim um jardim da infância. Estamos ainda no jardim da infância, planeta de expiação e provas, saindo para a regeneração, já entramos na regeneração, mas ainda com enorme potencial a ser desenvolvido aí, por aí afora. Então, encarcerados ainda na lei do retorno. Como é que funciona isso? Esse encarceramento é assim: você planta o que você quiser, mas você fica meio que encarcerado, amarrado a colheita sua vai ser em cima daquilo que você plantou. Então por isso é que a gente está ligado dessa forma na lei do retorno. À medida que a gente for desenvolvendo, melhorando, evoluindo, se tornando espírito puro, você passa a ter liberdade, fazer o que você quiser. Porque qualquer coisa que você for fazer vai estar dentro das leis divinas. Você já atingiu um grau de evolução onde você simplesmente decide ir lá fazer e vai lá e faz e pronto, de forma positiva, construtiva, de acordo com as leis de Deus. Enquanto a gente não pega
essa clareza, essa consciência, não tem esse desenvolvimento assim de consciência, essa abertura de consciência, a gente ainda fica meio que amarrado ainda na lei do retorno. Hoje você está passando, nós estamos passando aquilo que a gente foi construindo ao longo das reencarnações, de tal maneira que você hoje vive o resultado dessas reencarnações aí para trás. Se você for pensar, então vamos até analisar a questão do livre-arbítrio aí, ó. O livre-arbítrio absoluto é só para os espíritos puros, só eles que podem fazer o que quiser, porque qualquer coisa que for fazer vai estar dentro das leis divinas. O nosso livre-arbítrio, ele ainda é muito relativo, ele é decorrência do que você foi construindo ao longo das reencarnações. Vamos um exemplo aqui, né? De repente, em outras reencarnações, você teve muito dinheiro, o talento do dinheiro, e ao invés de usar esse talento do dinheiro de forma construtiva, você só queria saber de satisfazer os seus interesses, né? Os seus gostos, as suas viagens, diversão, esquecendo de aplicar de forma construtiva esse talento que Deus deu para você, para nós, né? Numa vida anterior. Então, de certa forma, fica contaminado, e quando você utiliza o talento de forma errada, você contamina de energias negativas aquele setor. Então, pegando o exemplo do dinheiro, você contaminou a sua vida financeira ali. Aí todo mundo desencarna, passa por um período assim de turbulência, até que é socorrido assim, pelo lado espiritual, pelas equipes espirituais, levado para um hospital, tratado, a pessoa vai indo, melhora, começa a estudar, começa a se preparar para reencarnar. Quando vai reencarnar, é feita uma espécie de plano de ação em cima, considerando o que está registrado no nosso perispírito. Tudo que você faz fica registrado no perispírito, o que você pensa, o que você sente, tudo fica lá registrado. Em cima desses registros é criado um plano de ação para você vir reencarnar de novo. E quando for fazer essa análise, vai verificar que essa região financeira sua está contaminada. Como a gente utiliza o perispírito como modelo do corpo físico, a pessoa vai reencarnar, nenenzinho ali e tal, mas já vai vir com aquela energia negativa que ele construiu, que nós construímos ao longo das reencarnações. Então, essa pessoa vai ter dificuldade para arrumar emprego, vai ter dificuldade até para estudar, porque você estudando, você vai se qualificando num emprego melhor, né? Se você não tiver a oportunidade de estudar, normalmente o emprego fica assim de uma forma prejudicada. Bom, então por isso é que ele cita aqui que a gente está, de certa forma, encarcerado ainda na lei do retorno. Nosso livre-arbítrio, então antes da nossa reencarnação, é como que feita assim, uma espécie de chiqueirinho pedagógico em cima das nossas possibilidades, do que a gente fez no nosso passado, o que está registrado no nosso perispírito. Então cria-se essa espécie de chiqueirinho e acaba que a gente fica dentro desse chiqueirinho, você não consegue sair fora, porque você construiu ao longo das reencarnações diversas situações que vão estar te limitando o acesso, te limitando a ação, né? Então é bem interessante essa consideração aqui. E ele ainda fala lá, né? Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. 40 mil anos, né? Mas que não teve assim uma grande mudança nessa questão assim do sentimento. Ele ainda compara aqui o homem de Neandertal que matava o companheiro na paulada, que a gente hoje em dia, o ser humano ainda continua matando o seu irmão, né? Vai modificando os instrumentos, as armas, pistola, metralhadora, rifle, hoje em dia até com drone teleguiado, míssil teleguiado, bomba atômica, guerras nucleares, armas de... como é que fala? Armas de extermínio em massa. Então, foi aprimorando essa condição do ser humano de matar. Antigamente matava um, hoje mata milhares, tem condição de matar milhares ao mesmo tempo. Aperta os botãozinhos lá como se fosse um videogame e vai disparando os mísseis e explodindo tudo aí.
Quer dizer, nesse lado, a gente não evoluiu muito, não. Né? A gente ainda está muito primitivo aí. Bom, mas ele considera aqui também, ele faz uma consideração com relação ao amor divino. Ele diz lá, né, que o amor divino alcança a todos, à medida do sol que abraça os sábios e os vermes. Quer dizer, na verdade, Deus é Pai de todos, os bons e os maus. E um detalhe interessante que é bom a gente sempre repetir, que Deus, os espíritos puros, eles não querem eliminar, acabar, destruir as forças do mal, não quer destruir quem pratica o mal, quem acredita nessa direção como filosofia, não. Eles querem que ocorra uma transformação desse ser que já tem vários talentos e a diferença é que está usando para o lado negativo. Então, à medida que vai passando por essa transformação de consciência, ele passa a usar os mesmos talentos, só que de forma construtiva, positiva. A gente pode ver dois exemplos disso, né? Um é naquela estrada de Damasco, lá de Paulo de Tarso, onde até aquele momento ali ele era um caçador de cristãos, perseguia, matava, julgava, condenava, executava os cristãos, matava cristãos, e a partir do momento que ele passa pela estrada de Damasco lá, isso está naquele livro Paulo e Estevão, também está no Atos dos Apóstolos, descrevendo essa situação. A partir desse momento que ele sente a presença de Deus, a presença de Jesus, ele cai em si, né, e fala lá: que queres que eu faça, Senhor? Já reconhecendo a energia e o poder de Jesus. É a mesma situação que acontece, por exemplo, naquela parábola do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo ele pede para o pai dividir a fortuna, tal, pega o dinheiro dele e vai para outros lugares, gasta tudo, utiliza seus talentos de forma negativa, até que um belo momento ele cai em si e fala: não, o que eu estou fazendo? Que buraco que eu entrei? E eu entrei com as minhas forças, né? Eu quis. Então, a partir desse momento aí, ele retorna ao Pai. Quer dizer, igual Paulo de Tarso, que a partir da estrada de Damasco ele começou a ser um discípulo, né? O apóstolo dos gentios, alguém que pregava e curava em nome de Jesus. Também na parábola do filho pródigo, o filho retorna para o lar, retorna na direção do Pai, né? Isso somos nós, viu, gente? Isso somos nós. Então, Deus, ele é Pai tanto dos bons quanto dos maus. Ele não é só dos bonzinhos. E vamos considerar aqui, né? Não existe aquela região, inferno, onde a pessoa é levada para sofrer eternamente. Será que Deus, na sua grandeza, não teria condição de criar um mecanismo, um recurso diferente para promover essa mudança, essa expansão de consciência? Claro que tem. Ele fez isso tanto nessa estrada de Damasco com Paulo de Tarso, quanto nessa outra parábola do filho pródigo. Isso, dois exemplos assim que eu peguei, mas existem mais um monte de exemplos aí. Mas vamos considerar aqui, ele também fala lá, né? Além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais, começa um vasto império espiritual, vizinho aos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos, que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Pense bem, o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. O nosso mundo aqui, físico, ele é uma coisa temporária. Se deixasse de existir, o mundo espiritual continuaria existindo, né? Mas pensa também, as pessoas vão desencarnando. Desencarna pessoas boas, pessoas más, e não é porque desencarnou que vai ocorrer aí uma mudança de consciência assim, de repente, uma evolução de repente. Ele era ignorante, vivo, desencarna, fica um cara, um gênio, um santo. Isso não acontece, né? A evolução assim não dá saltos. Então, do mesmo jeito que a gente tem aqui os bilhões de espíritos encarnados,
em torno de 7,5 bilhões de pessoas encarnadas, mais ou menos isso. Alguns autores falam aí de 5 a 6 vezes isso de desencarnado. Então é muito espírito. E onde esse pessoal está? Onde que eles estão? Vamos pensar, onde é que nós estamos? Encarnado. Enquanto encarnado, a gente está onde? Ué, tem diversas possibilidades, inclusive está na cidade, que é o que eu estou, uma cidade. Mas tem gente que fica na roça, tem gente que fica em outros ambientes, em cidades pequenas, maiores, em tribo, no meio do mato. Do mesmo jeito que a gente tem essa diversidade no plano físico, existe essa diversidade no plano espiritual. E eu vou falar até que existe uma diversidade muito maior, porque tem gente ainda, tem espírito que está lá na época das cavernas, primitivo mesmo, aquele trem esquisito. Como tem espírito que está na nossa frente, aí uns 500, uns 1000 anos na nossa frente, inclusive mais, hein? Isso aqui, no planeta Terra, fora em outros lugares, em outras regiões, em outros mundos, outras galáxias, a diferença, nossa, é muito gigantesca essa amplitude que existe aí, né? A gente não precisa, não convém que a gente limite, fique achando que a gente é o centro da criação. Nós não somos o centro da criação, nós não somos. Então, o ministro Flaxo, ele vai descrevendo que existe também cidade, existe um vasto império espiritual. A gente não tem várias cidades, não tem países, também no plano espiritual tem aldeia, tem país, tem como se fosse país, né? Só que lá é como se fosse assim feudos, igual da Idade Média, feudo, né? Uma certa região ali com uma certa hierarquia, tem quem domina e tal. Bom, então, à medida que a gente vai desencarnando, você desencarna, você é como que atraído de acordo com as suas afinidades, né? Com a sua evolução, para um lugar ou para outro, para um tipo de aldeia, cidade, ou para outro tipo, vai depender da sua evolução. E um outro trechinho que fala assim: incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Oh, mas será que tem essa coisa organizada hierarquicamente? Pensa na nossa realidade, não tem na nossa realidade? Mas nós é que vamos desencarnar e vamos para o lado espiritual. Então, do mesmo jeito que aqui a gente vai construindo essa hierarquia, essa diversidade, quando a gente estiver no plano espiritual, a gente também vai fazer parte dessa diversidade, né? A gente vai ser atraído de acordo com a nossa evolução, nosso entendimento, o que a gente já fez, gosta de fazer e tal, e vamos ser atraídos para esses lugares onde já existe organização. Sabe? Claro que tem pessoas igual na nossa sociedade que não conseguem conviver com os outros de forma equilibrada, pacífica, né? Organizada. Também no plano espiritual tem com certeza um monte de espírito aí que também prefere ficar sozinho. Mas a maioria, o espírito é um ser assim social, né? Então a maioria vai se juntando, vai se unindo uns aos outros e acaba que se ajuda mutuamente. Isso acontece demais da conta. Então acaba, à medida que vai desencarnando, vai sendo levado por esses lugares aí. Mas a gente tem até um exemplo um pouco diferente. Vamos lembrar aqui daquele livro Nosso Lar. Ele já é um pouquinho diferente, né? Dá para fazer algumas considerações. André Luiz, depois que desencarnou, ele ficou lá em torno de 8 anos no umbral. Enquanto ele ficou no umbral, ele não percebeu e diz no texto aqui, que ele não percebeu esse tipo de organização, né? O lugar que ele ficou, tipo um pântano, isso está descrito no livro, está descrito na radionovela, no filme também, Nosso Lar. Para ele, o desespero dele era tanto que ele ficava concentrado mais no desespero dele do que percebendo essas coisas. Não dava conta de perceber nada. Então, para ele, não via isso aí. Bom, ele cita aqui um outro trechinho que é assim: mentes cristalizadas na rebeldia conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar.
Às vezes a gente pode achar meio diferente essa situação, mas vamos pensar aqui na nossa realidade. Olha o tanto de situações que tem, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então não vamos imaginar que isso vai desaparecer quando a gente desencarnar. Vai continuar existindo um monte de recursos para fazer o mal, como um monte de recursos para fazer o bem. Gente que se especializa em agir de forma errada e gente que se especializa em agir de forma positiva. É muito parecido com a nossa realidade aqui. Não tem quadrilhas, não tem terrorista, homem-bomba, tráfico de drogas, de pessoas, não tem isso tudo, esquemas muito bem organizados, funcionando como se fossem empresas, com hierarquia, com premiação, uma série de circunstâncias aí. Esse pessoal desencarna, gente, ele vai continuar tudo no mesmo setor. Não é porque desencarnou que vai mudar isso. Eles não vão virar santo da noite para o dia. Isso não acontece. E aqui, sabe, ele chama atenção uma situação aqui. Ele fala aqui, ó, a mente infantil da Terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde apreender mais intensamente a realidade espiritual que nos governa os desígnios espirituais dos destinos, que nos governa os destinos. A mente infantil da Terra. Vamos pensar aqui, gente, vamos dar uma considerada. Muitas religiões não tratam do lado espiritual da coisa, demonstrando essa realidade. Porque para o espírita, para o espiritualista, para a maioria, grande parte das religiões que tratam a mediunidade como ferramenta, a realidade do mundo espiritual é fato, é uma realidade. Para nós assim não tem dúvida sobre isso, porque muita gente vê, sente, escreve, ouve, gente que a gente conhece, que gosta, que sabe que é pessoa firme, sabe que são pessoas sérias, que são pessoas de bem. Então, isso aí, considerando, existe uma questão aí, né? Porque se a pessoa nem acredita que isso existe, sente a dificuldade. Porque se for pensar, a turma que trabalha para o lado negativo da força, quer mais é que a gente fique na ignorância. Porque à medida que a gente for aprendendo, desenvolvendo o nosso conhecimento, a gente vai saber lidar melhor com eles, né? Eles querem mais que a gente fique no caos mesmo, na bagunça, para não ter tempo nem de pensar em Deus, para ficar preocupado na subsistência, com o que você vai comer hoje. É isso que eles querem, que reine o caos. Mas tem a equipe do bem trabalhando nisso aí também, porque se deixar só por conta dele, nós já estava numa situação tenebrosa. Mas tem a equipe do bem, depende muito da do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Escolher caminhos do bem ou escolher caminhos do mal. Isso depende muito da gente aí. E ainda considera, ele fala aqui também que entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem, existem milhares de posições. A gente lembra até daquela classificação dos espíritos que Kardec coloca, né? Espíritos puros, bons espíritos, impuros, e aquelas subdivisões que tem extensas. Quer dizer, e aqui o ministro Flacos, ele reforça isso. Existem milhares de posições, né, entre uma classificação e a outra, entre uma subdivisão e a outra, não fica assim demarcado claramente. É uma enorme classificação que existe aqui. E aí, se a gente for pensar, e o ministro comenta aqui, que existem como se fossem duas correntes, né? Há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, que é a turma do bem, aqueles que fazem o bem. Essa é uma corrente. A outra corrente, obscura e infeliz, nas mesmas condições, interessadas em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem, sombra, consagrando a morte. Quer dizer, é a turma que trabalha para o lado negativo da força, para o mal, né? Tem a turma que trabalha para o bem, tem a turma que trabalha de forma contrária.
Isso a gente já percebeu aí, né? As almas decaídas, integrando a coletividade da criatura humana desencarnada, misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administração e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências. E, dentre elas é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens. Então, aqui o ministro também deixa claro, né, que vai misturando o mundo espiritual com o mundo físico. Vai misturando. Lembra daquela perguntinha do Livro dos Espíritos? Os Espíritos nos influenciam? Sim, na verdade são eles que vos dirigem. Quer dizer, eles vão interferindo de tal maneira, e antes a gente poderia pensar que fosse assim só uma coisa pessoal, uma coisa individual, de um a um, mas isso não acontece dessa forma, não. Além de ser o individual, o espírito pode e influencia a família, influencia a empresa, cidade, estado, país, planeta. Tem aquelas forças negativas que tentam dominar o planeta mesmo. Igualmente tem forças que trabalham no bem, tentando passar o entendimento, auxiliar na questão da evolução, desenvolver essa visão espiritual aí, né? Bom, ele comentou também, por que não suprime o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? Alguém fez essa questão, né? E ele responde lá, não será o mesmo que interrogar pela tardança da nossa própria adesão ao reino divino? Quer dizer, agora a gente está tentando fazer as coisas certas, mas se a gente for olhar no nosso passado, é um passado tenebroso, a gente já fez muita coisa errada. Não vamos ficar achando que a gente é um coitadinho, que a gente não é coitadinho, a gente está colhendo aquilo que a gente plantou mesmo. Então, se você não está gostando do que está recebendo, mude do que você está oferecendo, viu? E ainda mais, não admite que o orbe possua seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos. Quer dizer, não, todo mundo tem seu lado negativo, né? Do mesmo jeito que todo mundo tem seu lado negativo, seu lado sombra, o próprio planeta em si, ele tem a sua população positiva ou física e a população espiritual que vai se relacionando aí uns com os outros. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza que se afinam com as tendências de que são portadores. Nunca faltou proteção do céu. Seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos, né? Acaba que seria assim meio que demais. Qual que seria o castigo de um anjo de ter feito um monte de coisa certa, de ter que ficar vigiando pessoas que ainda gostam de fazer o mal, né? Então a gente tem que rever isso aí também. Paulo de Tarso, a gente já falou um pouco dele, né? Mas vamos citar o trecho aqui, que está no primeiro capítulo. Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade. Então, vamos considerar, não é aquela questão simples da pessoa encarnada, não. Atrás disso, no mundo espiritual, tem toda uma hierarquia, tem verdadeiros reinos de escuridão, voltados para o lado negativo. Tem cientistas voltados para experiências negativas, mago negro, daimon, tem toda uma hierarquia de seres voltados para a destruição, para prejudicar a evolução do nosso planeta. Como também tem toda uma série de pessoas, de espírito, de hierarquia também voltada para nos auxiliar. O sacrifício de Jesus, do Mestre, foi tipo um fermento, né? Com ele, a energia dele provocou a mudança, a cura, o resgate de milhares de pessoas, milhares de espíritos. Ele ia falando, além de cuidar do lado físico daqueles que estavam escutando, ainda ia cuidando do lado espiritual e socorrendo quem estava nas trevas.
Então fez uma diferença muito grande aqui. E um outro trecho, ó. A gente está quase acabando. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos se convertam aos desígnios divinos. Então, sem o nosso esforço individual, pessoal, então não vamos ficar achando que a gente veio aqui para passear. A gente veio aqui para realizar. Amai-vos e instruí-vos. Esse amai-vos é trabalho bem. Então o que a gente puder fazer, começa individualmente, pessoalmente ali e tal, a sua energia vai melhorando a energia de quem está perto, da família, do trabalho, da sociedade de uma forma geral, do planeta Terra, inclusive, com o nosso esforço. A gente está aqui para isso. Escolhemos reencarnar nessa época de transição para trabalhar no bem. Bom, ajude a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós e vamos juntos trabalhando para o futuro, né? Dê o seu like, assista aos outros vídeos do nosso canal.